Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, 4 entidades sobrenaturais cavalgam pela Terra com uma missão devastadora que foi profetizada há quase 2000 anos. O que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções e revelar sinais que estão diante de nossos olhos, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Hoje, pela primeira vez, você compreenderá por que os últimos 3 anos têm sido tão intensos, porque o mundo parece estar desmoronando simultaneamente em várias frentes, e porque isso é apenas o começo de algo muito maior. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que revelarei hoje pode mudar para sempre sua percepção sobre os tempos em que estamos vivendo. A visão mais aterrorizante e ao mesmo tempo mais reveladora de toda a Bíblia não está no livro de Gênesis, nem em Êxodo. Ela está registrada no Apocalipse de João, capítulo 6, quando o apóstolo, exilado na ilha rochosa de Patmos, recebeu do próprio Cristo ressurreto uma revelação que faria qualquer ser humano tremer. João viu o Cordeiro de Deus abrindo os selos de um pergaminho misterioso, e a cada selo aberto, cavaleiros emergiam das dimensões espirituais para executar juízos específicos sobre a humanidade. Não eram cavaleiros comuns, amados irmãos. Eram agentes do próprio Deus, enviados para cumprir profecias que determinariam o destino de bilhões de pessoas. O primeiro cavaleiro que João contemplou montava um cavalo branco, empunhava um arco e recebeu uma coroa. Este cavaleiro saiu vencendo e para vencer, como está escrito no Apocalipse capítulo 6 versículo 2. Por séculos, estudiosos das Escrituras debateram a identidade deste cavaleiro. Alguns o confundiram com o próprio Cristo, mas uma análise mais profunda revela uma verdade perturbadora. Este é o cavaleiro da conquista, da dominação mundial, do estabelecimento de um sistema que subjugará nações inteiras sob uma única autoridade. Vejam ao redor do mundo de hoje, nunca na história da humanidade vimos organizações supranacionais exercendo tanto controle simultâneo sobre economias, políticas sanitárias, sistemas financeiros e até mesmo sobre o que podemos ou não podemos expressar publicamente. No Brasil, assim como em dezenas de outras nações, testemunhamos nos últimos anos uma sincronização impressionante de políticas que limitam liberdades individuais, que centralizam poder em organismos globais, que criam dependência dos cidadãos em relação ao Estado. O cavaleiro branco não conquista apenas com espadas e canhões, ele conquista com narrativas, com medo, com a promessa de segurança em troca da liberdade. E quantos brasileiros não entregaram voluntariamente direitos fundamentais quando lhes foi prometido que isso os manteria seguros? Mas João viu ainda mais. Quando o segundo selo foi aberto, conforme registrado no Apocalipse capítulo 6 versículo 4, saiu outro cavalo, desta vez vermelho como sangue. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Meus queridos irmãos, este é o cavaleiro da guerra, do conflito, da violência que se espalha como fogo por toda parte. Olhem para o cenário mundial neste momento, conflitos na Ucrânia que se prolongam sem solução aparente, tensões crescentes entre potências nucleares, guerra civil em diversos países africanos, conflitos no Oriente Médio que ameaçam se expandir para uma conflagração regional. Aqui no Brasil, embora não estejamos em guerra declarada com outras nações, o Cavaleiro Vermelho manifesta sua presença através de uma violência urbana que aterrorizou nossas cidades. Dados oficiais mostram que morremos mais por homicídios do que muitos países em guerra civil perdem em combate. Famílias são destruídas, jovens são recrutados pelo crime organizado, e uma atmosfera de medo paira sobre milhões de brasileiros que não conseguem mais sair de casa após o anoitecer. Isso não é coincidência, é o cumprimento literal de uma profecia milenar. Mas a revelação de João se torna ainda mais impactante quando observamos o terceiro selo. No Apocalipse capítulo 6 versículos 5 e 6, o apóstolo descreve um cavalo preto cujo cavaleiro tinha uma balança na mão. Uma voz proclamou, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este é o cavaleiro da fome, da escassez, do colapso dos sistemas de abastecimento alimentar. O denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Imagine trabalhar o dia todo apenas para comprar o suficiente para uma refeição básica. Quantos brasileiros não reconhecem exatamente essa realidade hoje? O preço dos alimentos básicos disparou de forma assustadora nos últimos anos. Famílias que antes conseguiam fazer compras mensais hoje precisam escolher entre carne e leite, entre arroz e feijão. O óleo de cozinha, que durante décadas foi um item básico e acessível, tornou-se um produto de luxo para milhões de pessoas.
E vejam a precisão profética. A Escritura menciona que o azeite e o vinho não seriam danificados, produtos que historicamente sempre foram símbolos de riqueza e privilégio. Enquanto a classe trabalhadora luta para colocar comida na mesa, os produtos de luxo permanecem disponíveis para quem pode pagá-los. A fome não se manifesta apenas na falta física de alimento. Ela se revela também na desnutrição espiritual, na fome de propósito, na escassez de esperança que tem levado tantos brasileiros ao desespero. Vocês já perceberam como aumentaram os casos de depressão, ansiedade e suicídio? Isso também é fome, fome da alma, fome de sentido, fome de Deus. E então, no auge da visão apocalíptica, João contemplou o mais aterrorizante dos cavaleiros. O Apocalipse capítulo 6 versículos 7 e 8 registra: quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia: vem e vê. Olhei, e eis um cavalo amarelo. O que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades o seguia, e foi-lhes dada poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O cavaleiro amarelo não é apenas morte, é a própria morte personificada, seguida pelo Hades. Seu poder é devastador: matar um quarto da população mundial através de múltiplos métodos simultâneos. Espada representa guerra e violência, fome nós já compreendemos, mas a palavra que deveria fazer nossos corações acelerarem é peste. Meus amados irmãos, eu faço uma pergunta séria. Quantos de vocês, quando ouviram falar pela primeira vez sobre uma nova doença que se espalhava rapidamente pelo mundo no final de 2019, lembraram-se imediatamente desta profecia? Uma peste que paralisou nações inteiras, que fechou fronteiras, que separou famílias, que modificou completamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Uma peste que já ceifou milhões de vidas e cujas consequências econômicas e sociais ainda estamos enfrentando. Mas há algo ainda mais profundo nesta profecia que a maioria das pessoas não compreende. As feras da terra mencionadas no texto original grego não se referem apenas a animais selvagens. A palavra terion pode significar também bestialidade humana, a desumanização das pessoas, o comportamento selvagem que emerge quando a civilização entra em colapso. Vocês não perceberam como, durante os momentos mais intensos da crise sanitária, muitas pessoas perderam a compaixão, a empatia, a capacidade de se importar genuinamente umas com as outras? Como vizinhos se tornaram espiões mútuos, como familiares se dividiram por questões ideológicas, como a sociedade brasileira se fragmentou de forma quase irreversível. João não estava descrevendo eventos distantes e abstratos. Ele estava recebendo uma revelação cinematográfica do que aconteceria nos últimos tempos da história humana. E nós, queridos irmãos, somos a geração privilegiada, se é que podemos usar essa palavra, de testemunhar o cumprimento literal dessas profecias. Mas por que agora? Por que estes cavaleiros foram liberados justamente nessa época? A resposta está em outra profecia poderosa de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus capítulo 24 versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Jesus estava descrevendo exatamente o que João veria em visão décadas depois. Guerras, fomes, pestes, os mesmos elementos dos 4 cavaleiros. Mas observem uma expressão crucial, o princípio das dores. No original grego, Odin se refere às contrações do parto. Assim como uma mulher grávida experimenta contrações cada vez mais intensas e frequentes antes do nascimento, a Terra está experimentando contrações proféticas cada vez mais intensas antes do nascimento de uma nova era. E qual será essa nova era? A segunda vinda de Cristo, o estabelecimento do reino de Deus na Terra, a restauração de todas as coisas. Os cavaleiros do Apocalipse não são o fim da história, eles são o prenúncio do recomeço glorioso. Isso explica por que, mesmo diante de tanto caos, nós que conhecemos as Escrituras não devemos nos desesperar. O profeta Abacuque, no capítulo 3 versículos 17 e 18, declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que desaponte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque profetizou sobre uma época de escassez total, exatamente o que o terceiro cavaleiro traria, mas declarou que sua alegria não dependeria das circunstâncias externas.
Sua alegria estaria fundamentada no caráter imutável de Deus. E aqui reside uma verdade que pode transformar completamente nossa perspectiva sobre estes tempos sombrios. Os cavaleiros do Apocalipse não são uma surpresa para Deus. Eles não escaparam do controle divino. Eles foram liberados pelo próprio Cordeiro de Deus como parte de um plano redemptivo que culminará na maior vitória da história universal. No Apocalipse capítulo 19, João vê outro cavaleiro, este montando um cavalo branco genuíno. Seu nome é Fiel e Verdadeiro, e ele vem não para conquistar através do engano, mas para estabelecer justiça e verdade. Este é o verdadeiro Cristo, retornando em glória para derrotar definitivamente todos os cavaleiros da destruição e inaugurar um reino onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então, o que devemos fazer enquanto aguardamos esse desenlace glorioso? Como devemos viver em meio ao galopar dos 4 cavaleiros? Primeiro, devemos nos preparar espiritualmente. O profeta Joel, no capítulo 2 versículo 28, profetizou que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Isso significa que justamente quando os cavaleiros do juízo estão cavalgando, Deus está derramando poder espiritual sobre seu povo. Nunca houve uma época na história onde tantas pessoas experimentaram sonhos proféticos, visões, manifestações sobrenaturais e conversões genuínas ao Evangelho. Segundo, devemos nos preparar praticamente. Isso não significa viver em paranoia, mas significa ser sábios como serpentes e simples como pombas, conforme Jesus ensinou em Mateus capítulo 10 versículo 16. Ter reservas de alimentos básicos, cultivar relacionamentos sólidos em nossa comunidade, desenvolver habilidades práticas, fortalecer nossos vínculos familiares, essas são medidas de sabedoria, não de medo. Terceiro, devemos nos tornar faróis de esperança em meio às trevas crescentes. Quando as pessoas ao nosso redor estão sendo consumidas pela ansiedade, pelo desespero, pela confusão, nós temos a responsabilidade de ser portadores da luz que não se apaga. Temos a explicação para o caos aparente, temos a certeza da vitória final, temos o conhecimento das profecias que se cumprem diante de nossos olhos. Muitos brasileiros estão perguntando: para onde vai este país? Para onde vai este mundo? Nós sabemos a resposta. Este mundo vai exatamente para onde as Escrituras profetizaram que iria. Cada manchete de jornal, cada crise econômica, cada conflito internacional, cada peste que surge é mais uma confirmação da veracidade da palavra de Deus e da proximidade do retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse no capítulo 5 versículos 4 a 6, Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os cavaleiros do Apocalipse podem aterrorizar aqueles que vivem em trevas espirituais, mas para nós que somos filhos da luz, eles são sinais de que nossa redenção se aproxima. Cada galope que ouvimos deve nos encher não de temor, mas de expectativa gloriosa. A pergunta que permanece é: você está preparado para os dias que vêm pela frente? Você tem certeza de que sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Você tem a segurança de que, quando Cristo retornar, você estará entre aqueles que o aguardavam com alegria? Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivenciando, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa revelação com seus amigos e familiares que precisam compreender estes tempos, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se desenrolam diante de nossos olhos. Os cavaleiros já saíram, meus amados, mas nossa história termina em vitória. Que Deus os abençoe, e que sua luz continue a brilhar através de vocês em meio a esta geração perversa e adultera. Amém.